Da Prefeitura Municipal, né? Isso, se Deus quiser. Servidor público. Exatamente. E hoje a gente vai descobrir o que... Hoje nós vamos ver o que a Constituição Federal prevê para a administração pública de uma forma geral e, em especial, para nós, servidores e futuros servidores públicos, certo? Uhum. Nós vamos começar pelo artigo 37 da Constituição Federal, falando de toda a administração, dos princípios da administração pública, e depois nós vamos passar pelo Estatuto dos Servidores de Santa Maria e pela Lei Orgânica do Município, que nós comentamos aula passada, que é a Constituição do município de Santa Maria. Uhum. Bom, o que é importante nós guardarmos? O artigo 37 da Constituição Federal é um dos mais importantes para concursos públicos. Dificilmente nós vamos fazer uma prova de direito administrativo ou de legislação que não tenha uma referência, mesmo que breve, sobre o artigo 37. O que ele tem de importante? Ele traz os princípios da administração pública. Então, o que ele fala? A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o famoso LIMP. LIMP. O que é o LIMP? O LIMP é o mnemônico dos princípios basilares da administração pública. Mas para a gente entender o artigo na sua completude, o que é a administração pública direta e indireta? A administração pública direta, ela é realizada pelos órgãos públicos, ou seja, diretamente os órgãos subordinados pelos poderes públicos. A administração direta de Santa Maria é exercida pela Prefeitura Municipal, pela Câmara de Vereadores, pelas suas diversas secretarias e os órgãos colocados à disposição para atender o público, vinculados aos poderes executivo e legislativo. Lembrando pela 1000ª vez, não temos poder judiciário. A aula passada que tu não vieste, nós falamos novamente disso. Mais ou menos. Mais uma. É pela repetição que a gente fixa. Outra coisa, o que é administração indireta? Isso é importante. A administração indireta são pessoas jurídicas que trabalham, prestam serviços públicos, mas não têm natureza. Podem ter natureza de direito público ou podem ter natureza de direito privado. Por exemplo, a empresa de Correios e Telégrafos, a ECT, ela é uma empresa pública. Ela não faz parte da administração direta, porque ela não está vinculada a nenhum dos poderes, nem ao judiciário, nem ao executivo. Ela presta um serviço. Ela foi uma empresa criada, tendo sua origem no direito público, então ela obedece regras de direito público, mas ela é uma empresa estatal, mas ela pertence à administração indireta, porque ela é uma pessoa jurídica. Vamos ver um outro exemplo aqui em Santa Maria. Pronto. A empresa de ônibus que ganhou a concessão de transporte público, certo? Que compõe o SIM, o Sistema Integrado Municipal. Visualiza? Aqueles ônibus de 3 cores, ali branco com laranja. Tem uma empresa por trás daquilo. Antigamente nós tínhamos uma empresa, a Medianeira. A Medianeira ainda faz parte do SIM, ainda faz parte. Ela vive ainda. Então, a Medianeira, ela faz parte da administração indireta. Por quê? Ela é uma empresa de direito privado, ela é uma empresa privada que existe sem administração pública. Mas, como prestadora de um serviço público, qual seja, transporte público, ela venceu uma licitação, ela faz parte de um processo licitatório, ela pertence à administração indireta, certo? Ela é uma pessoa jurídica de direito privado, certo? Mas presta serviço público. Entendemos aí quando falamos em administração pública direta e indireta? Muito bem. Todas essas pessoas
pessoas de direito público, de direito privado, órgãos públicos. O INSS é um exemplo de órgão público. O Foro de Santa Maria, que trabalha com o Poder Judiciário, é um órgão público, e assim por diante. Todas essas pessoas, inclusive a empresa medianeira, elas devem obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A partir de 1998, foi incluído o princípio da eficiência no LIMP, completando o mnemônico, certo? Falando rapidamente sobre esses princípios. O que é legalidade? No sentido de princípio administrativo. Legalidade para nós, meros cidadãos, é a liberdade de poder fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Se eu quero andar sem camisa na rua, eu posso andar sem camisa na rua. Por quê? Porque a lei não me proíbe. Já não posso andar mais sem máscara, né? Mas sem camisa eu posso andar. Então, eu obedeço o princípio da legalidade no sentido amplo. Eu posso fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. O administrador público, o servidor público, não pode. Ele só pode fazer aquilo que a lei manda. Isso é o princípio da legalidade em sentido estrito, certo? Então, você, professora do ano que vem, você pode dar aula extra para os seus alunos no domingo? Não, você não pode. Por quê? Porque a lei proíbe. Nós vamos estudar nesse curso que a própria LDB proíbe o exercício da função do professor nos domingos, né? Nós vamos ver isso com calma. Mas, então, como você é professora pública, você vai ser ano que vem, você obedece o princípio da legalidade em sentido estrito. Você só faz o que a lei manda. Muito bem. Impessoalidade. O que é impessoalidade? Você não pode ter preferências, você não pode prestar o serviço público, zelar pelos bens públicos de maneira desigual. Como, por exemplo, você é um atendente, você trabalha num fórum, você trabalha num cartório. A sua vizinha foi lá e pediu uma certidão. Você vai atender ela em um dia. Em um dia você vai correr, vai fazer a sua chefe assinar a certidão e vai ligar para a casa dela e vai dizer que está pronto. Ou você vai pegar, colocar a certidão na sua mochila e vai levar para ela. E o Vini, que você não gosta, você já trabalhou com ele, ele é um péssimo colega, chato pra caramba. A certidão dele pode demorar 10, 20, 30 dias e ele assim perder um negócio. Não, né? Isso é impessoalidade, certo? É tratar com isonomia as pessoas. Isso é impessoalidade. Moralidade fala por si, né? Moralidade é a conduta de acordo com os preceitos éticos para o servidor público, principalmente. Se exige de um cidadão, se espera de um cidadão, de um servidor público, se exige moralidade. Ou seja, ele não pode, por exemplo, dar conhecimento para pessoas estranhas ao serviço de informações privilegiadas que ele tem dentro do seu trabalho. Isso aí é uma quebra ética. Isso aí vai contra a moralidade. Publicidade, nós já falamos há umas 2 aulas sobre, creio que tu não estava na aula passada, né? Não. Nós falamos que as contas do município, nós entramos no estatuto, na lei orgânica do município de Santa Maria, aula passada, e vimos que as contas do município devem ser apresentadas, ficar à disposição de todas as pessoas, de todos os eleitores, de todos os cidadãos, por 60 dias. Onde essas contas ficam disponibilizadas? Nas páginas da internet, da Prefeitura Municipal, no rol de entrada da Prefeitura, publicado um extrato dessas contas num jornal de circulação local, leia-se Diário de Santa Maria, por exemplo. Isso é publicidade. Por exemplo, o concurso que vocês vão fazer e vão passar, ele foi publicado no Diário Oficial da União, no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, perdão. O edital desse concurso, ele foi publicado num diário de circulação, num jornal, num meio de comunicação local, regional, no Diário
no Diário Oficial do Rio Grande do Sul. Para quê? Para prover publicidade. Porque só a Sabrina e o Vinícius vão ter conhecimento do concurso e vão poder fazer. E quando os outros tomarem conhecimento, já se encerrou o prazo de validade, o prazo de inscrição. Para evitar esse tipo de coisa, certo? O máximo de publicidade que for possível deve ser dado aos atos públicos. Existem exceções à regra de publicidade, quando envolve os direitos da pessoa, mas são exceções à regra que nós não vamos tratar hoje. Mas, via de regra, os atos públicos devem ser publicizados. E, por fim, graças à emenda constitucional número 25 de 1998, foi incluído entre os princípios da administração pública, emenda constitucional 19 de 1998, retificando aqui. Foi incluído, graças a essa emenda constitucional, o princípio da eficiência. Por quê? Para que serve o princípio da eficiência? Porque há muito tempo atrás, ou desde sempre, servidor público, funcionário, acabou-se com isso, com a expressão funcionário público. Porque o funcionário público, ele só funcionava, e funcionava mal, certo? A administração pública não cumpria os fins a que se destinava. Você ia pedir uma certidão num cartório ou no INSS, você ficava um dia lá, perdia um dia da sua vida, e talvez o funcionário lá nem tivesse... não havia nada que obrigasse o funcionário, então funcionário, a prestar um serviço com qualidade. Graças a esse princípio da eficiência e à emenda constitucional que o impôs, o servidor público ele deve atingir os fins a que se destina. Devemos trabalhar e trabalhar bem, senão nós seremos sancionados de alguma forma. Veremos hoje ainda que nós, quando passarmos no concurso, nós passaremos por um estágio probatório de 2 anos. E antes de adquirirmos a estabilidade, que virá com 3 anos. Antes a estabilidade era já com 2 anos. Então, graças a essa emenda constitucional, nós temos 2 anos de estágio probatório, no qual, ao final, será feito um processo de verificação se nós atendemos realmente, cumprimos com nossas obrigações adequadamente, e somente aí seremos efetivados no cargo. Podemos não assumir, não ficarmos estáveis se não cumprirmos com nossas obrigações. Muito bem. Inciso 1º do artigo 37. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Então, se a questão trouxer assim, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis a todos os brasileiros? Sim. Não. Não, só os que atendem. Aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Por quê? Senão eu poderia fazer o concurso para professor de matemática. Sim, tá certo. Eu não preencho os requisitos para professor de matemática. Somente para professor de história e de direito. Por exemplo, eu posso fazer um concurso para polícia, para soldado da polícia militar? Não, eu perdi a idade, eu não tenho mais idade. É outro requisito. E assim por diante. A investidura em cargo ou emprego público depende do quê? Depende de aprovação prévia em concurso público, importante esse detalhe. Aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo, na forma prevista em lei. Ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Bom, vamos dividir esse artigo, esse inciso, em 2 partes. Vamos até aqui, daqui para cá. A investidura em cargo público, em cargo ou emprego público, depende de aprovação prévia em concurso de provas ou de provas e títulos. Na Constituição Federal, nós temos dessa forma, que o concurso público pode ser de provas ou de provas e títulos. Na Lei Orgânica do Município de Santa Maria,
está de forma diferente. Nós vamos ver a seguir que a investidura para ser servidor público municipal em Santa Maria será por aprovação em concurso público de provas e títulos. Então, atenção quando a nossa banca cobrar de acordo com a Constituição Federal ou de acordo com a lei orgânica do município. Cuidado! A lei orgânica só prevê concurso de provas e títulos, como é o que vocês estão fazendo, certo? Isso quer dizer que quando a Sabrina for aprovada na primeira fase, ela vai ser submetida a uma segunda fase, que é a análise de currículo, certo? Vão pedir o Lattes dela, vão ver qual é a formação, qual é a especialização dela, e ela pode perder ou ganhar posições em relação a outras concorrentes, certo? Então, o que a nossa banca pega? A fonte, a origem da questão, vem da fonte legislativa. Se for contra a Constituição Federal, nós temos concurso de provas. Se for provas e títulos. E se for de provas ou provas e títulos. E se for de acordo com a lei orgânica, concurso somente de provas mais títulos. Ok? Segunda parte do inciso. Ressalvadas o quê? As nomeações para cargo em comissão. Eu falei aqui há umas 3 aulas atrás que existem várias formas de provimento para os cargos públicos. E uma delas é você colocar pessoas que não passaram por concurso público. E aí você vai nomear pessoas em cargos em comissão. Livre nomeação e livre exoneração. Onde nós vemos muito isso? Secretários do Legislativo, assistentes do Judiciário. Por exemplo, temos um juiz na primeira vara civil de Santa Maria. Ele pode tranquilamente convocar um bacharel em direito que foi aluno dele, que ele conhece muito bem aquele aluno, vê que é um aluno acima da média. Isso eu estou colocando de uma forma romântica, né? Não estou nem aqui demonizando esse expediente. O juiz da primeira civil, ele teve um ótimo aluno lá, muito esforçado ao longo de todo o curso e convoca esse aluno para trabalhar como seu assistente jurídico. E ele vai trabalhar no gabinete do juiz. Isso é uma forma de cargo em comissão. O prefeito, ele conhece uma professora, a Sabrina trabalhou, ele conhece essa menina desde pequena e ela agora é professora. Ela ainda não passou no concurso para professora municipal, só que ela tem ótimas ideias de políticas públicas, a mãe dela também, ela teve uma ótima formação. Ela vai ajudar com suas ideias nas políticas públicas com relação à educação na cidade. O prefeito Pozobon vai lá e convida a Sabrina para ser assessora da Secretaria de Educação. Simples assim. Livre nomeação, e a hora que a Sabrina não tiver mais atendendo ao que ele quer, produzindo lá dentro os relatórios e tal. A Sabrina está com a cabeça nas nuvens. Não era tudo aquilo. Então, tá, Sabrina, então a partir do mês que vem não precisa mais, a gente vai fazer um terminho aqui, tu pode voltar para casa e segue estudando para o concurso, certo? E é assim que funciona. Livre exoneração e livre nomeação. Não é a mesma coisa que função gratificada. Nós vamos ver, se der tempo hoje. Função gratificada são cargos de chefia e assessoramento para servidores já nomeados, servidores que já compõem os quadros. Eles podem trabalhar com chefia e assessoramento, terem alçados a outros cargos maiores nessa função gratificada, graças à função gratificada, mas eles têm uma diferença. Eles já são servidores. Ok? Muito certo. Bem. Vamos adiante. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Isso quer dizer o quê? O nosso concurso é o edital número 3 de 2020, não é isso? Digamos que o nosso concurso seja o edital número 3 de 2020. É o número que eu tenho guardado na cabeça. Enquanto não forem chamados todos os aprovados do concurso do edital número 3,
você pode abrir um novo concurso com o edital número 10, por exemplo, para o cargo de professor? Olha, acho que sim. Pode. E você pode chamar esses novos candidatos? Pode, eu acho. Não pode. Não pode. Durante o É que eu tava prazo, lendo. durante o prazo previsto do edital, ou seja, o concurso ele pode durar, ele pode ter a duração de até 2 anos, sendo renovável por igual período, tá? Então, esse nosso concurso do edital número 3, ele pode levar 2 anos chamando os candidatos, sendo prorrogável por mais 2 anos. Pode levar até 4 anos chamando. 4 anos esperando. Isso. Então, a 1000ª candidata lá, se ela for aprovada, tiver aprovado, tiver no edital de convocados, no edital de aprovados, até a 1000ª candidata, por exemplo, ela tem a certeza que ela vai ser chamada, mesmo que daqui 3 anos seja aberto um novo concurso de provimento. Eles vão ser aprovados, vão ficar lá na gaveta, sentadinhos, esperando. Ninguém fica sentado esperando. Todo mundo vai fazer outros concursos e 1000 coisas, né? Mas daí depois fica sabendo, fui aprovado, acho que nem quero mais. Exatamente, essa é a ideia. E aí, o que acontece? Enquanto não for chamada a última candidata do concurso número 3, a primeira candidata do concurso edital número 10 não será chamada. Certo? Entendemos até aí? Então, tá. Agora, aquilo que eu falei agora, há instantes atrás. As funções de confiança é sinônimo de função gratificada. Função de confiança e função de gratificada é sinônimo. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão, esses aí não são por servidores, tá? Entendeu a diferença, né? Tá. E os cargos... sim, os cargos em comissão é os de antes ali. Exatamente. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores. E os cargos em comissão, que não são exercidos por servidores, são convidados a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições percentuais mínimas previstas em lei, destinam-se apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Ou seja, se eu convocar a Sabrina para trabalhar na Secretaria de Educação, ela vai ser chefe de alguém. Ela vai lá para colaborar como cargo de direção, chefia ou assessoramento, certo? Você vai ser auxiliar do secretário municipal, do secretário de Educação municipal. Assessoramento. Tá ok? Certo. Ou seja, você não convoca uma pessoa, você não alça ela a um cargo público se não for para ela contribuir de maneira importante na gestão. Não pode ser, tipo, menos que isso, esses cargos, tipo isso, que... Oi? Não pode ser, tipo, um cargo que seja, digamos que menos que isso que tá dizendo, tipo... Também. Seria isso? Não pode ser para tu ir lá trabalhar, grampear papel. Você não vai lá para fazer xerox. Você vai lá para contribuir. Você vai ganhar mais que vários servidores que foram concursados. Você vai ganhar mais, vai receber mais e vai ter que contribuir por isso. Com ideias, com gestão. Você vai contribuir com gestão. Você não vai lá para ser colega deles, para ir lá grampear papel e tirar xerox. Senão seria cabide de emprego. Ok? Muito bem. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Até aí tranquilo, né? Sim. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Não temos nenhuma lei, nenhum regulamento especial para greve nos serviços públicos, para servidores públicos. Então, eles se utilizam, por analogia, da lei de greves dos trabalhadores em geral, seletistas, ok? Aqui é importante, aqui é divertido. A lei, agora nós vamos sair um pouco da caixa. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência, vamos ver quem são elas, e definirá critérios para sua admissão. Então, a lei reservará um percentual
para pessoas portadoras de deficiência. Qual é esse percentual, tu sabe me dizer? Sabe onde tem? Não. Faz parte Não. do nosso edital. Eu trouxe para nós. Uhum. A nossa lei orgânica do município, a Constituição de Santa Maria, ela traz o mesmo dispositivo da Constituição Federal. Ela diz que a lei reservará percentual, só que não traz o percentual. Esse percentual está onde? Está no regime jurídico dos servidores públicos municipais, ou seja, no Estatuto dos Servidores de Santa Maria. E qual é o percentual para a admissão de pessoas com deficiência física? Serão destinados 5% das vagas, tá? Anota aí. 5% das vagas oferecidas no concurso para pessoas com deficiência física ou mental. E aí eu te pergunto, quem é uma pessoa, quem são as pessoas com deficiência física ou mental? Eu sempre tive dificuldade em matemática, sempre fui um aluno dispersivo. Eu posso me considerar uma pessoa com deficiência de aprendizado, uma pessoa com deficiência mental? Para eu entrar nessas cotas aí? O que tu acha? Eu acho que só se tiver algum laudo daquelas, tipo, TDA. Não, acho que nem é considerado deficiência, eu acho aqueles TDAH, que eles acho que não é considerado. Uhum. Bom, É considerado? Não, não é. Mas Não enfim, não é. Mas enfim, a gente tem que saber, e o nosso concurso nos cobra isso, nós temos que ter o conhecimento sobre o estatuto da pessoa com deficiência. Tu lembra que isso está no nosso edital? Não, não lembrava. Isso está no nosso edital. O estatuto da pessoa com deficiência. E eu vos trago aqui. Lei 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Muito bem. Para que ele serve? Ele já diz no seu artigo 1º, ele já diz a que veio. Ele é destinado a assegurar e a promover em condições de igualdade. Isso não nos lembra nada? Artigo 5º da Constituição Federal, certo? Liberdade, igualdade e propriedade, certo? Vida, segurança, igualdade. Lembra do mnemônico? Viceli, igual pro. Tá? É grande. Não, esse não é o artigo 6º, o artigo 5º é mais tranquilo. Então, os direitos individuais estão aqui, ó. Esse estatuto ele vem para nos prover a igualdade para as pessoas com deficiência física. Então, promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais para a pessoa com deficiência, tá? E a sua inclusão social e cidadania. Beleza até aí? Uhum. E agora nós vamos responder a nossa pergunta. Quem é pessoa com deficiência? Pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, certo? A qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. E é por isso que nós reservamos cotas para que somente essas pessoas entrem num cargo público e assim possam ser incluídas e colaborar com a sociedade, serem inseridas na sociedade, certo? E jamais se manterem à margem da sociedade. Perfeito até aí? Uhum. E ainda complementando aquela nossa pergunta, a avaliação da deficiência, quando necessária, ela será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Tá? Então, e o que vai considerar para ver se a pessoa tem essa deficiência? Vai considerar os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. Aqui nós estamos falando de deficiência física. Os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. O que mais? Limitação. Limitação é uma palavra importante para a gente. Quando a gente fala em inclusão, a gente pensa em limitação. Limitação no desempenho de atividades. E a restrição de participação, certo? Então,
Até agora, nós já vimos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, já vimos o Estatuto do ensino multirracial, a Lei de Proteção às Comunidades Negras e Indígenas, que acaba o parecer número 7 do Conselho Nacional de Educação. Já vimos o Estatuto da Cidade, já vimos tudo, não de uma forma completa, mas de uma forma sistemática. E hoje estamos entrando pela porta da frente, desde o artigo 1º, na Lei dos Servidores Públicos de Santa Maria. Muito bem. Voltando aqui. Agora, voltamos à Constituição Federal. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Isso aqui, basicamente, é um reflexo da igualdade entre os 3 poderes. Ou seja, os cargos similares entre os diversos poderes deverão ter remunerações equivalentes, ok? Vencimento é remuneração, né? Eu não lembrava disso. Vencimento é sinônimo de remuneração. Vencimento é uma das modalidades de remuneração. Salário é outra. Pensão é outra. Proventos é outra. Vou anotar isso. Tudo isso são sinônimos de remuneração. São subsistemas. Tudo isso são derivados são formas de remuneração. Bom, é proibida, é vedada, é proibida a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Ou seja, existe o princípio da igualdade entre os poderes. Então, via de regra, por lei, cargos similares em diversos poderes deverão receber remunerações similares. Mas isso não quer dizer que, quando uma categoria recebe aumento, todas as outras deverão receber. Porque há muito tempo era uma prática usual de vários segmentos. Quando alguma das categorias conseguia um aumento, eles entravam na justiça ou realizavam greves exigindo que também recebesse aumento. E aí nós íamos ter um efeito dominó sobre a administração pública. E aí haja cofre público, né? Entendeu? Então, isso é um limitativo. Esse artigo é um limitativo, ok? Até aí? Sim. Vedada a vinculação. Equiparação. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração do pessoal. Certo? Então, tipo assim, um policial militar do estado do Rio Grande do Sul recebeu aumento. Então, os policiais de São Paulo e Rio de Janeiro vão entrar na justiça pedindo aumento. Não. Aquele estado da federação, ele tem uma realidade econômica. Os outros estados têm outras realidades. Vedado esse tipo de prática de equiparação. Certo? Podemos seguir? Sim. Os acréscimos pecuniários percebidos é sinônimo de recebidos, por servidor público, não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Isso basicamente quer dizer que nós, no nosso Estatuto de Santa Maria, dos servidores públicos, nós temos um expediente chamado quinquênio, se eu não me engano. No estado de Santa Catarina tem triênio. E isso também está acabando. O próprio governador do estado acabou com isso, reformulou a Constituição do estado do Rio Grande do Sul, acabando com esses acréscimos. Mas, em alguns dispositivos, creio que ainda nós vamos ver com calma no nosso regramento, o servidor público de Santa Maria, ele tem o direito ao triênio. A cada 3 anos, ele recebe um percentual, né? Em cima do que ele já trabalhou. Os próximos percentuais que ele receber vai ser em cima do vencimento, da remuneração líquida dele. Ou bruta. Não em cima dos seus penduricalhos, que é o que estão chamando hoje em dia. Não em cima dos penduricalhos. O que ele conquistou está conquistado, permanece lá. Para evitar o quê? Uma
um bis in idem, para evitar uma dupla oneração dos cofres públicos, ok? Uhum. Muito bem. Esse artigo 15 ele é meio criptografado aqui, nós vamos traduzir ele do jeito mais simples. Os subsídios e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, isso é importante. Princípio da irredutibilidade de subsídio, perfeito. Ressalvado o disposto nos incisos 11 e 14 desse artigo e nos artigos... Ressalvado o quê? Ressalvado o teto remuneratório. Nós vamos ver que na Constituição Federal ninguém pode receber mais do que os ministros de cada poder, do que os ministros do STF, os ministros da Câmara e os deputados, que são o topo da cadeia hierárquica da Câmara Federal, os senadores, que são o topo do Senado Federal, e que o presidente da República. Então, os três, existe um teto remuneratório para o topo da cadeia remuneratória dos três poderes, que são equiparados, certo? Digamos que, basicamente, presidente da República, presidente do Congresso Nacional e presidente do STF, digamos que eles têm um vencimento equiparado, certo? E nenhum outro funcionário público pode ganhar mais que essas pessoas, por óbvio. Uhum. Ok, até aí? É o que quer dizer esse artigo. Uhum. Muito bem. É vedada a acumulação remunerada de cargos. Importante. Senão, acumulação remunerada de cargos públicos. Exceto, sempre quando tiver exceção, a gente pinta. Quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o dispositivo nesse inciso. 2 cargos de professor, ou seja, você pode ser 40 horas. Uhum. Certo? Você não pode ser 60 horas, concorda comigo? Não ia fechar as contas. Uhum. Não ia fechar, porque pela CLT e pela própria LDB você tem um intervalo interjornadas. Tem um espaço interjornado que você tem que ter. Então, se você for 60 horas, você não pode. Tá? Então, você pode acumular 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com outro técnico, certo? Cargo técnico seria você trabalhar como analista no Tribunal de Justiça. Tá? Ou cargo científico, certo? Você pode ser uma bolsista do CNPq, por exemplo. Tá? Uhum. Ou mesmo ser vinculada a um laboratório da UFSM como professora pesquisadora e não docente. Tá? 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, ou seja, você pode ser enfermeiro ou médico em 2 institutos, 2 estabelecimentos diferentes. Okay? 2 cargos de profissionais da saúde. Tranquilo até aí? Dá para anotar, depois fazer até um esqueminha. Se eu tivesse um quadro, a gente fazer um esqueminha aqui. Tá? Muito bem. Mas tá sendo gravada a aula esse daqui, né? Ou tá, não? Tá sendo gravado. Tá, né? Então. Tá. Uhum. A proibição de acumular esses cargos estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias, e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Ou seja, quem trabalha também em órgãos que prestam serviços públicos também tem essa limitação. Ok? Então tá. Vamos lá. Agora, vamos começar desde o início no nosso Estatuto dos Servidores Públicos de Santa Maria. A melhor parte dele é o começo, que traz as teorias sobre o serviço público e logo em seguida já traz vários direitos para nós. Os deveres e as punições vêm bem depois. Então, artigo 1º do nosso Estatuto. O regime jurídico único dos servidores públicos municipais é o estatutário, instituído por esta lei, que regula o provimento e vacância dos cargos públicos, os direitos e as vantagens, importante, os deveres e as responsabilidades a eles atribuídas, observados os princípios e as normas da Constituição Federal, estadual
e da lei orgânica do município, que nós já temos algum contato com ela, né? Quem é servidor público? Qual a diferença dessa pessoa? O que come? Como vive? De que se alimenta? Servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Isso é importante guardar para a prova. Então, de provimento efetivo ou em comissão. Então, o que é provimento efetivo? É a Sabrina, depois que passar no concurso. Ela vai ser nomeada por provimento efetivo. Em comissão, comissão é quando a Sabrina deixar de ser professora para ir lá para a Secretaria da Educação. Ela vai assumir um cargo comissionado, já como servidora. Tranquilo até aí? Uhum. Muito bem. Artigo 3º. Tá muito rápido? Não, só tô anotando o nome aqui. Artigo 3º. Cargo público. O que é cargo público? Cargo público, ele é o cargo criado por lei, com o número certo, ou seja, a Sabrina vai assumir uma vaga de professora dos anos iniciais vinculado à Delegacia de Educação de Santa Maria. Ela vai ter um número, esse cargo ele tem um número. Você vai assumir um número, um cargo número tal. Professora Sabrina Paris, cargo número tal. E esse teu cargo vai até a tua aposentadoria. Só vai liberar esse número com a tua aposentadoria. Com denominação própria, remunerado pelos cofres municipais, lógico, ao qual corresponde um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas ao servidor público. Muito bem. Artigo 4º. A investidura em cargo público depende do quê? De aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos. Nós vamos ver a seguir que o nosso concurso é somente de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão declarados de livre nomeação e exoneração. Então, via de regra, a investidura do cargo público depende da aprovação em concurso público, ressalvados os cargos em comissão. Ok? Uhum. A investidura em cargo do magistério municipal será por concurso público de provas E títulos. e títulos, em vermelho aqui, ó. Uhum. Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros que preencham os requisitos legais. Igualzinho está na Constituição, já vimos. Agora é importante, não está na Constituição. A boa conduta pública e privada é condição precípua para o ingresso no serviço público municipal. Quando tu vê isso aí, parece um poeminha, né? Tu olha uma questão lá e diz assim, segundo o Estatuto dos Servidores Públicos de Santa Maria, a boa conduta pública e privada, o que eu estou fazendo na minha casa importa? É condição para o ingresso no serviço público? Sim, é condição. Ok? Isso aqui é importante, cai em tudo que é concurso. Formas de provimento e vacância. Provimento. O que é provimento? Provimento são as formas pelas quais você vai ingressar no serviço público. Você vai prover o cargo público. Então, você vai escolher essas pessoas a partir de quais formas? Pela nomeação, por concurso público, pela recondução, pela readaptação, pela reversão, por reintegração, mediante aproveitamento e pela promoção. Esses cargos serão ocupados. Nós vamos ver todas as teorias sobre todos e vamos decorar. Além de aprender, nós vamos decorar. Tá. Mas quais são os requisitos para eu ser servidor público municipal em Santa Maria? Importante, artigo 9º. Ser brasileiro, olha só, não pode vir alguém do Uruguai querer ser professor aqui, se não se naturalizar. Importante isso, né? Sabia disso? Não. Pois é. Na verdade, eu lembro que eu não tenho certeza se a gente começou a ver isso quando a gente estava tendo aula presencial, né? Eu lembro dessas palavras aqui, Então, e aí eu não...
Eu Perfeito. provavelmente devo ter visto só, e agora eu tô recém associando de novo, né? Daí tem que começar a lembrar tudo de novo. Pela repetição a gente fixa. Então, nós temos que ser brasileiros, idade mínima de 18 anos, menor não pode ser servidor, estar quites com as obrigações militares e eleitorais. Obrigações militares para o sexo feminino, não precisamos nem de comprovação, não é serviço obrigatório. A obrigação eleitoral, você tem que apresentar uma certidão de quitação junto à Justiça Eleitoral. Ou seja, se a Sabrina andar panfletando nas eleições, ela pode estar respondendo um processo eleitoral, um processo junto à Justiça Eleitoral, e não vai poder assumir o cargo público, certo? Se você for pega, notificada por estar fazendo boca de urna, por exemplo, você já não pode assumir o cargo público. Se você, por exemplo, não votou nas últimas eleições e não tem o seu comprovantezinho de votação, você não pagou, aí você tem que pagar aquela multa gigantesca, deve dar o que é uns R$5 hoje em dia. Você não pagou e não conseguiu quitar esse valor ou imprimir essa guia a tempo, você perde a sua vaga como professora da rede pública por não ter pago uma multa de R$5, por não ter votado nas eleições passadas. Muito bem. Gozar de boa saúde física e... Uma coisinha. Mas quando eu vou pegar, por exemplo, essa certidão, eu preciso levar os meus comprovantes de ter votado? Ou eles têm lá? A certidão ela já diz que você cumpriu todas as suas obrigações eleitorais. E a principal delas é votar. Uhum. Tranquilo? Uhum. Sem essa certidão, tu não consegue nem fazer uma faculdade hoje em dia, nem privada. Nem privada, nem pública. Você não consegue nem fazer matrícula na faculdade. Não sabia Gozar disso. de boa saúde física e mental, comprovada mediante exame médico, e ter atendido as condições prescritas em lei para o cargo, que nós já falamos, né? Cada um com suas habilitações, né? Para trabalhar na área de saúde, tem que ter a formação correta, para ser professor, tem que ter a sua licenciatura e outras coisas do gênero. Ok? Até aí? Uhum. Então, como nós vamos guardar... Não, melhor dizer. O que são esses 7 modelos de provimento? O que é nomeação? Nomeação é o ato jurídico que formaliza a investidura em cargo público e se oficializa com a publicação do decreto ou portaria, em caráter efetivo ou em comissão. Então, o que acontece? A Sabrina foi aprovada, passou na prova, apresentou os títulos, passou no primeira e segunda fase. Vai ser publicado um decreto, se for estadual, ou se for municipal, vai ser publicada uma portaria. Essa portaria será publicada nos meios hábeis de comunicação, que eu já falei quais são, sites do Poder Público, Diário Oficial da União, Diário, o próprio jornal Diário de Santa Maria e outros meios hábeis. Então, será publicada uma portaria ou um decreto de nomeação, certo? Só que ela ainda não vai entrar em exercício. A Sabrina vai entrar bem depois em exercício. Mas o cargo dela, aquele cargo que tem o númerozinho lá, 10.520, aquele cargo lá vai ser provido com a nomeação da Sabrina. Muito bem. Uhum. Depois da nomeação, ela vai ser empossada. E depois ela vai entrar em exercício. Então, nós vamos ver hoje, se der tempo hoje, se não na próxima aula. Depois da nomeação, você tem 15 dias para ser chamada para assinar o termo de posse. Depois, 15 dias sendo prorrogáveis por mais 15. E depois, em mais 15 dias, você entra em exercício. Nomeação, 15 dias, assina o termo de posse. 15 dias, entra em exercício. Ou seja, pega o giz, pega a caneta e vai para o quadro. Dentro da sala. Exato. Está acabando nosso tempo, mas vamos ver todos esses aqui. Tá, qual é a próxima forma de provimento? Recondução. O que é a recondução? É quando a pessoa ela sofre um acidente. Não, melhor dizer. Isso é outra coisa, isso é reversão. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Pode acontecer por 2 motivos.
falta de capacidade ou eficiência, lembra da eficiência que eu falei bastante no começo? Sim. Ou a reintegração de outro servidor. Como que isso acontece? A Sabrina foi promovida de professora para vice-diretora. E dali ela não dá conta do cargo. Não faz reunião de professor, não faz nada, não ajuda a diretora. Ela é reconduzida à sala de aula. Reconduzida à professora. Ok? Sim. Vai ser provido novamente aquele cargo de professora. Mas aí, como a Sabrina saiu, abriu espaço para outra professora que estava esperando uma vaga. E aí, a professora Cláudia, minha cunhada, a professora Cláudia, ela assume o lugar da Sabrina. E aí, o que acontece? A Sabrina tem que voltar para a sala de aula. A Cláudia, ela vai ficar à disposição. Ela sai do cargo de professora, tá? E ela entra em disponibilidade, aguardando abrir nova vaga, tá? Por quê? Porque a Sabrina voltou para a sala de aula. Ok até aí? Inexistindo vaga para a Cláudia, no caso, serão cometidas ao servidor, no caso a Cláudia, as atribuições do cargo de origem. Se ela não estiver trabalhando, ela fica só recebendo, assegurados os direitos e vantagens decorrentes até o regular provimento. Tranquilo? Sim. O que é readaptação? É a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que ele tenha sofrido. Isso acontece com servidores que sofreram acidentes ou tiveram algum problema de saúde, certo? A pessoa teve uma isquemia cerebral. O servidor teve uma isquemia, ficou limitado. Ele não pode mais segurar uma caneta, ele não pode mais ficar de pé, por exemplo. Ele vai trabalhar na secretaria, ele vai trabalhar home office, ele vai ajudar de alguma forma como consultoria. Então, ele vai sofrer, ele vai ser submetido ao processo de readaptação para prover outro cargo. Vai ser readaptado. Ok até aí? Voltamos à política de inclusão. Tá? O que é a reversão? Reversão é quando um servidor aposentado por invalidez, ele volta a trabalhar, certo? Quando não subsistem os motivos que determinaram a sua aposentadoria. O que acontece? Uma pessoa lá teve uma doença mental ao longo do seu trabalho. Ele sofreu um problema, digamos, ou pode ser um problema mental ou físico, mas vamos imaginar uma situação hipotética. A pessoa sofreu um problema de fundo nervoso, fundo psicológico. E, por conta disso, ela foi aposentada por invalidez. Sabemos que uma pessoa aposentada por invalidez, ela recebe menos, ela recebe um valor proporcional ao que ela já trabalhou, confere? Só que aí essa pessoa vai lá e se trata. Ela vai lá e se trata, consulta psicólogo, psiquiatra, começa a tomar remédio e fica boa de novo. Ela está recebendo menos, ela quer voltar a contribuir, ela quer voltar a produzir, voltar a viver, voltar a trabalhar. Então, ela entra com um processo de reversão e o que acontece? Ela volta a trabalhar como se nada tivesse acontecido e aí o seu salário volta a ser aquele salário que ela vinha percebendo. Tranquilo até aí? Reversão da aposentadoria por invalidez, quando não mais subsistirem os motivos. Reintegração. Aí voltamos ao caso da Cláudia. É a investidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão por decisão judicial, com o ressarcimento de todas as vantagens. O que é a reintegração? A Cláudia, ela foi demitida. Ela era servidora da Fazenda Municipal, trabalhava lá na prefeitura. E aí foi movido um processo contra ela, dizendo que ela estava desviando informações e tal, foi punida e era tão grave pelo menos as alegações contra ela, que ela foi demitida. E futuramente ela entra com o processo, não consegue provar sua inocência por N motivos, comprovado e com uma sentença judicial importante, decisão judicial,
por decisão judicial, a Cláudia é reintegrada ao cargo que antigamente ocupava, com os seus proventos e com indenização do tempo que ela ficou fora. Tranquilo, tá aí? Sim. Foi demitida e volta a trabalhar por uma demissão injusta. Quando ela foi injustiçada, comprovada a injustiça de sua demissão. Vamos acelerar. Aproveitamento. Aí sim, aquele primeiro caso que eu falei. Extinto o cargo ou declarada a sua necessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade. O servidor estável é aquele que já tem 3 anos de exercício. Ele é estável. Ficará em disponibilidade. O professor do IFSU, daqueles servidores do IFSU que trabalham nas secretarias e trabalham na documentação, auxiliares administrativos do IFSU, dali de Júlio de Castilhos, tá? Por alguma política pública, foi decidido que acabou o IFSU e Júlio de Castilhos. Não temos mais IFSU e Júlio de Castilhos. Acabou o IFSU no Brasil. Agora vai ser outro tipo de escola. Beleza? Aqueles servidores, eles não vão perder o seu cargo, o seu emprego, por conta de uma política pública. Foi considerado desnecessária a sua função, no entanto, eles vão ser realocados em outros estabelecimentos de ensino. Os professores vão vir trabalhar no CETISM ou no Politécnico. E os assessores, o pessoal da secretaria vai trabalhar em outros órgãos do poder executivo. E assim por diante. Tranquilo até aí? Vão ser aproveitados em outros órgãos. Caso ainda não tenha, enquanto esse processo de aproveitamento não for efetivado, eles vão ficar em casa, sentadinhos, recebendo em disponibilidades, e aguardando serem aproveitados. Tranquilo? Uhum. E finalizando, promoção é o mais simples, né? É a ascensão ou progressão funcional. Quando a Sabrina for nomeada, ela vai ser professora municipal nível 1. Dali, no ano seguinte, vai ser nível 2. Dali a 5 anos vai ser nível 5 e assim por diante, a depender do quadro, da forma como estiver elaborado o quadro dos servidores municipais. Certo? Vai ser servidora de diversos níveis. Isso é a progressão funcional e, por conta disso, vai receber mais. Tranquilo até aí? Deu para ver bastante coisa até, né? Sim, é bastante coisa. Várias Ficou com alguma coisas. dúvida? Não. Acho que foi boa a aula. Tá ok. Consegui pegar bem. Que bom. Agora eu tô relembrando esse daí. Tem muito re, né? Ah, re, tá. re. Então eu vou te passar um mnemônico antes de ir embora. Eu adoro mnemônicos. Aprono 4 re. São 4 re. Então, aprono, aproveitamento, promoção, nomeação e 4 res. Quais são esses res? Recondução, readaptação, reversão e reintegração. Aprono 4 re. Agora já fico mais tranquila agora. É fácil da gente guardar as formas de provimento. Só provimento. Formas de provimento. Como que pode ser provido um cargo público? Aprono 4 res. Tá bom? Vou encerrar por aqui, que a professora Dani deve estar aguardando para dar aula para vocês, tá? Tá bom, obrigada. Nos vemos semana que vem, se Deus quiser. Igualmente. Tchau. Tchau.